Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Give Back. E hoje a gente trouxe alguns convidados especiais aqui para esse programa. Vocês sabem que a gente sempre traz convidados especiais, né? Mas esses dois, sabe aquelas pessoas dentro do ecossistema que realmente botam a mão na massa, que fazem acontecer, que ajudam o nosso ecossistema a fluir? São essas pessoas. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Marielle. Muito obrigado. Obrigada. Mari, começando por ti aí, conta um pouquinho quem é a Marielle. Sim, primeiro, obrigada, Kátia, pelo convite, pelo espaço, por estar aqui, né? É muito importante para a gente falar sobre os movimentos que a gente tem feito nesses meses de trabalho em prol da comunidade, mas também sobre o que a gente ainda está planejando e que ainda vai executar, né? Então, a gente faz como voluntários, porque a gente ama, e tu bem sabe disso, né? Também é voluntário e líder de comunidade. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre isso. Então, um pouquinho sobre mim, né? Eu prefiro que me chamem de Mari, então pode me chamar de Mari, tá tudo certo. Eu sou aventureira. Eu gosto de esporte, de adrenalina, gosto de fazer coisas diferentes, por isso também que eu sou bastante voltada para o trabalho voluntário, para estar sempre em movimento. Então, eu até brinco com o Lucas, ambos somos geminianos, então tem um pouquinho desse movimento do geminiano de querer comunicar, fazer, experimentar, né, criar. Então, eu sou bem nessa energia, assim, e tento costurar um pouquinho dessa minha vontade de criar, de fazer, de movimentar com o trabalho que eu realizo, né, que eu venho de relações internacionais, uma área bem mais estratégica, migrei para marketing, também já atuei com gestão de projetos em tecnologia, e agora, então, como diretora do Intec em Flores da Cunha, também voltado para a educação empreendedora e inovadora. Então, eu tento costurar aquilo que é a Mari na vida pessoal, com a Mari na vida profissional, com a Mari voluntária, que são muitas facetas, né, de atuação. Falando nisso, né, Mari, esse projeto é lindo, mas vou deixar o Lucas se apresentar e depois vou pedir para tu falar um pouquinho desse projeto que tu vai, esse novo desafio seu aí. Lucas. Tudo bem? Tudo Mais uma bem. vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que reforço o que a Mari comentou. É muito satisfatório representar toda a organização, especialmente da comunidade, do SW como um todo. Eu sou o Lucas, eu costumo dizer que eu sou pai, marido e apaixonado por tecnologia e por negócios. Eu venho, o meu background é uma formação em gestão de pessoas. Eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, empreender na área de tecnologia. E quando a gente fala em empreender na área de tecnologia, isso envolveu muito algumas oportunidades de conhecimento e crescimento. E acho que estar no ecossistema, como a gente vinha falando aqui no off, o give back, o trazer de volta, né, devolver um pouco para a comunidade aquilo que a gente ganhou, acho que isso é uma missão que eu tenho, pessoalmente falando. Assim como a Mari comentou, encaro como uma pessoa de múltiplas facetas, todos nós, né? A gente, ora é um papel, ora é outro, mas no fim das contas eu entendo que a gente tem que devolver um pouquinho daquilo que a gente recebe e por isso estar voluntariando nessa frente do SW, né? E em outras, porque o mundo merece de volta aquilo que ele te entrega também, né? Então, Exatamente. a gente tem essas oportunidades. Exatamente, né, Lucas? A gente faz toda essa reflexão de que não custa nada, né? Uhum. A gente ceder um pouquinho do nosso tempo, do nosso espaço, para que as outras pessoas também se desenvolvam, né? Eu estava lendo uma frase essa semana onde dizia que o verdadeiro líder é aquele que não forma seguidores, forma novos líderes, né? Exatamente. Então, se tu é liderança, forma novos líderes, que essas pessoas vão fazer a diferença. Porque a gente fala muito no ecossistema passar o bastão, né? Uhum. A passagem de bastão. Só que essa passagem de bastão, a outra pessoa precisa estar preparada, né? E vocês podem comentar sobre isso também, se vocês quiserem, né? Que é uma palavra que a gente bota, passar o bastão, mas isso é fictício, mas passar o bastão de verdade requer muita responsabilidade. Exatamente. Né? Vocês que já fizeram aí, ajudaram a organizar vários eventos, vários SW, vocês sabem como é difícil o engajamento da equipe, né?
eu diria que mais do que difícil, esse é o segredo para qualquer resultado, né? A gente costuma falar que a gente recebe um legado, aí falando pessoalmente, né? Eu literalmente brinco que caí de paraquedas na organização da SW no ano passado, em 2023. E ao cair de paraquedas, na verdade, eu ganhei um grande presente, que foi entender todo o funcionamento de um evento tão grande quanto esse, que aos olhos de um participante talvez não seja tão rico, mas que encanta muito ao final desse evento e muitos acabam apoiando nessa organização, né? E aí, quando a gente fala disso, envolve sempre pessoas. A experiência do participante que a gente vai estar olhando, o como a organização está lidando com isso, como o trabalho em equipe da própria organização resulta na experiência do participante. Então, na prática, ele é um reflexo daquilo que acontece no nosso dia a dia. A diferença é que a gente está voltado para um viés mais educacional, mais formador, que oportuniza daí, na prática, trazer novas lideranças para o ecossistema como um todo. Né? O impacto que isso gera numa sociedade, né? Um pós-evento desse. E a gente está aqui falando para nossa audiência de SW e tal, mas eles precisam entender, né? Tem muita gente que está nos assistindo, está nos escutando no carro aí, e aí não sabem o que é um SW. Mari, explica para nós da onde surgiu o Startup Weekend. Sim. Bom, o Startup Weekend é, na verdade, um evento global, né? Ele acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro, numa agenda assim, bastante cheia. Então, quem quiser acompanhar a agenda mundial pode entrar em Techstars, né, que é a mantenedora global desse evento, que vai listar todos os eventos. Então, é bacana perceber isso porque é uma rede global de voluntários que estão fazendo esse evento em prol de educação empreendedora. É um evento, assim, transformador. E isso eu falo porque eu já fui transformada lá atrás, em 2018, a primeira vez que eu participei, assim como o Lucas falou da transformação que ele também sentiu, e que quanto mais pessoas a gente conversa, mais a gente sente esse viés de transformação, né? Então, é sempre um momento chave ali que impacta as pessoas em prol de uma mudança ou de uma busca por inovação, de algum movimento que já vem acontecendo tanto dentro ou no contexto em que ela está vivendo. Então, o Startup Weekend ele é um evento que começa na sexta-feira e vai até o domingo. É uma imersão de 54 horas que a gente trabalha diversos pontos de inovação, né? A gente está falando de construção de startups, mas a gente está falando também sobre resiliência, sobre resolução de problemas, sobre pensamento rápido, sobre falar em público, sobre várias outras dinâmicas, né, que vão sendo apresentadas ao longo desse evento. E tudo isso, claro, com mentores, né, que participam e auxiliam para o desenvolvimento dessas ideias, né, ao longo desse final de semana. E também com todo o auxílio do time organizador, que nem o Lucas falou, que cuida dessa experiência, né? Porque quem vai lá, isso é importante dizer, ganha tudo. Então, ganha todas as alimentações. E, assim, não é pouca, né? A gente sabe o quanto é bem servido um final de semana no Nossa região pede isso naturalmente, né? Uma boa culinária, uma boa experiência gastronômica. Né? Isso a gente garante que entrega. Então, né, a gente tem toda a alimentação, tem as mentorias, a gente tem os conteúdos que são passados pelos mentores também, algumas palestras específicas. Então, a gente tem todo esse abraço junto com brindes, né, experiências, experimentações, as premiações depois para os vencedores que são avaliados também, né? Então, é todo um presente mesmo que chega para esse participante estar imersivo dentro de uma experiência que vai dar novas ferramentas, vai dar um pensamento diferente, vai proporcionar, assim, uma vivência inesquecível durante esse período. E aqui em Caxias, é importante falar, estamos na 13ª edição, então já é uma tradição de muitos anos, como a Cátia bem sabe, já participou e ajudou a construir boa parte desse legado, dessa tradição aqui em Caxias. Então, isso é muito bonito também, né? A gente está possibilitando que nesse ano a gente entregue essa edição, já passando de 1.000 pessoas impactadas somente em Caxias do Sul. Então, isso diretamente, né? A gente nem consegue considerar os impactos indiretos que acontecem com o evento. Mas de participantes, né? Pessoas diretas, mais de 1.000 pessoas ao longo dessa jornada. Isso diretamente, né? Mas indiretamente, né? Porque eu acho que impacta dentro de casa, impacta a família. Quando uma pessoa, um pai de família, decide fazer um SW, ele impacta o processo de dentro da casa dele.
Ele nunca pensou em instalar dentro da casa dele um 5S. Nunca pensou em fazer um Canva, né? Dos próprios negócios da casa dele, né? Porque tudo é processo, né, gente? Sim. A gente vive... Se não tiver planejamento, se não tiver processo, se não tiver um pensamento crítico, criativo, tudo isso impacta na nossa vida, tanto pessoal como profissional, né? É isso aí, eu acho que esse é o legado de fato, né? A gente vê geralmente as pessoas com um baita sorriso no rosto no domingo, agradecendo muitas vezes quem influenciou eles a estarem ali, né? Seja a empresa, e aqui fica o recado, né? Empresários e empreendedores, enfim, colegas que entendam que a pessoa pode se desenvolver com essa mentalidade, e aí todas as pessoas podem se desenvolver com essa mentalidade. Quando a gente vê aquele sorriso, esse agradecimento para quem influenciou, a gente sabe que o resultado na segunda-feira ele vai percorrer todo o caminho, né? A partir do momento que a pessoa entrou em casa, ela já é uma pessoa influenciada ou inspirada a fazer um pouquinho diferente algumas coisas, né? Eu falo assim, como ecossistema, como empreendedor, eu tive a oportunidade de viver isso com o Empretec, com uma metodologia similar, talvez, né? Criada para o pós-guerra, né? No momento, né? Assim como talvez a gente esteja perto em alguns casos que a gente talvez fale aqui, mas e lá eu fui transformado e fui oportunizado a hoje devolver um pouquinho com a SW. Mas qual que é a diferença? Que a gente está fazendo isso numa visão de equipe, numa visão de experiências novas, de pessoas que talvez a gente não conheça. Então a gente acaba se experimentando sobre um viés bem amplo. E acho que essa é a lógica da ação mesmo, né? De se colocar à prova no final de semana. De poder aprender coisas novas e levar isso para a vida como um todo, né? Tanto na pessoal quanto na profissional daí, né? Eu sempre digo que não existe um CNPJ, né? Um CPF, existe uma pessoa, um ser humano atrás. Uhum. E aí isso faz toda a diferença, né? Quando a gente olha de igual para igual, quando a gente não julga, quando a gente procura e entende aquele ser humano, as coisas conectam, né? E toda a egrégora, né? Que se transforma naquele final de semana. Que tem uma egrégora que tu enxerga, que tu olha, a equipe olha um pro outro, já sabe o que tem que fazer. E isso não é feito treinamento. Não, é conexão, é energia, né? Tem coisa que só acontece, Só né? acontece, só vai. Sim. E isso faz com que o evento ele se torne esse evento mundial e transformador que é para o ecossistema, para os municípios, né? Para toda a parte de lideranças, para os empresários, para todo mundo que se conecta com o evento, né? Exatamente. E trazendo para a área de vocês aí, que o Lucas estava falando, na parte de indústria, né? Uhum. Vocês estão vindo aí com algo novo também, que para nós aqui na Serra Gaúcha, que a gente está em Caxias do Sul, é muito relevante, né? Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso, desse contexto? Sim. Né? Antes de falar sobre a indústria, é importante diferenciar que o evento ele tem duas formas, né, de acontecer, que é quando a gente tem uma geral, que é um evento quando a gente não tematiza ele, como é esse ano. Então, qualquer ideia, qualquer segmento, qualquer proposta, ela é desenvolvida dentro de um geral. E já numa vertical, ela determina um assunto, né? Então, pode ser educação, pode ser indústria, como é o nosso caso, pode ser, enfim, vários assuntos relacionados. Então, para a gente, esse ano, a gente conversou e entendeu que faria sentido a gente ir na linha do que o programa do Inova RS tem para o desenvolvimento econômico da nossa região aqui da Serra, que é a Indústria 4.0. Então, a gente entendeu que esse seria já mais uma ação, também pensando em ecossistema, né? E não só mais uma ação de evento. Então, a gente entende o impacto, isso como um impacto dentro das ações do ecossistema de inovação como um todo. Então, as ideias, né, as soluções, as startups que vão sair, elas vão estar relacionadas à indústria 4.0. Então, as dores, né, as necessidades da nossa indústria.
Então, a gente está num trabalho também bem próximo com os nossos sindicatos aqui locais, para que a gente entenda o que essa indústria precisa, como a gente pode, a melhor forma de trabalhar essas necessidades para que seja bem alinhado. Então, a gente vê que é um esforço colaborativo nesse momento, nós enquanto organizadores, as indústrias lá na ponta sentindo a realidade, né, da fábrica, para que a gente conecte junto com esses participantes que vão gerar essas ideias e essas soluções em conexão. Então, nosso objetivo esse ano com o tema foi esse. Muito legal, né, pessoal? Porque eu acho que precisa dar exatamente isso. O Inova que traz a indústria 4.0, a gente sabe que já existe indústria 4.0 já faz algum tempo, né? Só que a gente entende também que o Brasil chega bem atrasado para nós aqui. E as empresas aqui ainda estão engatinhando. Muitas empresas da indústria aqui que fornecem para grandes empresas ainda estão engatinhando na 4.0 ainda, né? E esse processo de transformação com esse evento vai abrir portas para ter novas ideias, novas conexões, né? Vai surgir novas propostas de trabalho. E aí conecta com o IA, conecta com tudo que está vindo aí, né, Mari? Que vai fazer toda a diferença dentro de uma indústria, né? Automatização, né? O pensar, vai ser mais um olhar do funcionário estratégico, né? Do pensar no negócio, de como ser um intraempreendedor dentro da própria empresa, do que realmente colocar a mão na massa, né? A gente está vendo aí por exemplos, né? Do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, a tecnologia vai impactar muito essas indústrias. E a gente tem conversado muito nesse aspecto, né? Porque é um momento também que a gente vive em que a gente precisa repensar. E precisa repensar soluções, precisa repensar processos, precisa repensar logística, precisa repensar modelo de negócio. Muito tem que ser repensado nesse momento de forma muito emergencial para o nosso estado, né? Então, a gente também pensou muito nesse aspecto de como o evento, ele, enquanto um ponto-chave de geração de soluções, né, de conexão de profissionais, empresas, né, a gente tem patrocinadores, apoiadores, como que essa conexão pode gerar ainda mais valor para esse momento em que a gente vive, né? Então, a gente também pensa nesse sentido de pegar justamente o que precisa ser feito agora de solução que a gente possa construir em concordância, né, nesse momento do evento. Então, tudo isso a gente vem encaixando as peças, porque a gente fala muito, né, durante o evento sobre o pivotar, sobre o repensar, sobre o realinhar, sobre o adaptar na jornada. E a gente tem feito muito isso também durante esse processo, porque a gente começou a organizar o evento em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, a gente não tinha nenhuma perspectiva de tudo que aconteceu nesse período, e não teria nem como ter essa perspectiva. Então, em questão de 3 semanas, a gente teve que reajustar calendário, a gente teve que reajustar algumas estratégias, a gente teve que reajustar, né, alguns pontos que a gente já tinha em definição com uma série de parceiros para que a gente conseguisse, então, ter a melhor adaptação para o momento, a melhor resposta, né, para o momento. Então, a gente vem muito nesse pensamento também de como a gente pode, enquanto comunidade de inovação, gerar valor no momento, com o que a gente tem, com as pessoas que a gente tem e com o braço voluntário que a gente tem no momento também, que é muito importante o movimento que a gente tem feito. E isso a gente também estava, né, comentando antes sobre esse esforço colaborativo que a gente está conseguindo montar no momento, né, entre empresas, empresários, gestores, empreendedores, micro, grandes, pequenos, que estão entrando, né, nesse viés de entender que a força colaborativa ela vai muito mais longe do que trabalhos individuais, ainda mais no ecossistema, né, como Caxias, que a gente vem comentando, que é muito grande, é uma cidade de referência para toda a Serra Gaúcha, para todo o estado, né, enquanto setor industrial, enquanto um setor que vem se movimentando cada vez mais para a inovação. E agora a gente sente, né, a gente que está aqui, que as peças estão se encaixando mais, que as coisas estão andando com passos mais coordenados, né? Parece aquela brincadeira que amarra a perna, sabe? Tu tem que correr assim junto. Parece que agora a gente está conseguindo entrar num ritmo que a gente está indo. As pessoas vendadas, né? Não sei se a gente... trazendo um pouco para o escotismo, né? A gente fazia muita dinâmica, onde a gente fazia trilhas vendados de noite para realmente confiar nas pessoas, né?
Saber que quem tu pode cair aí, a outra pessoa vai te segurar. Então, é ter essa consciência. E tudo isso reflete a cultura, né? Então, a gente está conseguindo fazer um belo trabalho dentro da cultura. E a Mari vem falando um pouquinho dos desafios, e a gente vinha falando em off antes. Hoje é dia 21 de maio, a gente está gravando esse programa, ele vai sair depois, mas é bom refletir aqui e falar do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né, Mari? A gente teve enchentes, teve muita chuva, tem mais, eu não sei dizer o número exato, mas deve ter quase 400 municípios embaixo d'água, né? Agora que as águas estão baixando, a gente teve... foi desesperador o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul mesmo, e a gente viu a força do povo, a força do ecossistema, como as pessoas estão se auxiliando, como as pessoas estão mudando a mentalidade. Né? Conectando esse cenário atual, né, com o tema também, no SW como um todo, de startups, quantas soluções a gente viu surgir em 2, 3 dias? Soluções que antes não existiam, né? Ou propostas de solução, pelo menos, né? Para daí passar por todo o processo de validação do problema. A gente teve muito problema que aconteceu e que não foi esperado e que está acontecendo e que não é esperado ainda, mas que a gente viu que com comunidade, né, com conexão, com ideias e forças unidas e colaborativas, muita coisa saiu do papel e muita coisa ganhou uma força que talvez no dia a dia habitual, vamos dizer assim, a gente não tenha ou não teve, né, até o momento. Eu acho que esse aprendizado a gente vai ter que levar daqui para frente. A gente brincou que no próprio evento a gente já está tendo que pivotar algumas coisas, alterar algumas datas, né, de novo, mas é o impacto mínimo que a gente passou, assim, com certeza é o menor dos impactos que tem causado aí. Mas o quão importante é a gente usar isso que aconteceu, esse exemplo, para justamente reforçar essa importância dessa colaboração na construção de soluções, né, e de reinvenção num entre aspas, pós-guerra, né? Porque o que a gente vê é um cenário de desastre total em alguns casos, né? Eu até brinco que é um dilúvio, né? Que assustador. Assustador, assim. É uma coisa que talvez poucas pessoas tenham a oportunidade de ver, e tomara que a menor quantidade possível de pessoas esteja tendo a oportunidade de passar por isso, porque se a gente não usar essas experiências como exemplo, e aí trazendo, a gente falava também sobre grandes centros que já executam coisas de algumas formas e que demora para chegar até nós, assim como a indústria 4.0. Por que a gente não pode usar esses temas também como impulsionadores, né, da comunidade, do ecossistema, da nossa realidade ou de outras realidades? Né, seja uma solução para entregar um pacote de arroz mais rápido do ponto de vista de logística, seja um cadastro de pessoas desaparecidas. A gente tem necessidades de solução nas mais variadas situações possíveis nesse momento. Animais, daí os animais, tem o animal de grande porte, pequeno porte, tem a ração que está chegando para o gato, para o cachorro, que talvez não chegue para o cavalo, a alimentação que não chegue. Então, olha quantos vieses a gente tem a oportunidade de entender, estudar e aprender para chegar nisso, né? Nessa humanidade melhor, vamos dizer assim, depois do que aconteceu, né? Então, acho que é um cenário complexo, mas que a gente também vê esperança e particularmente, e do time de organização, a gente tem certeza do ecossistema que o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, eles são peça fundamental nessa reconstrução, né? Essas ideias, essas necessidades, a gente viu empresas completas sendo reerguidas, ou seja, sendo limpas, literalmente, para voltar em operação, com todo o time apoiando. E aí, nesse momento, não tem aquela questão de... chefe. Isso está fora do meu descritivo de cargo. Não, a gente está falando de uma coisa diferente. É um outro nível de entrega que a gente precisa,
né? E talvez a gente possa se inspirar, e com certeza a comunidade rio-grandense como um todo, e do Brasil e do mundo, ela pode ganhar também aprendizado com isso, né? E aí enxergar as coisas de uma outra forma também, né? Eu vejo muito esse cenário, o pós, né, Lucas? A prevenção, né? O que a gente pode entregar como ecossistema, como tecnologia, como avanço, sendo os criativos do pós, né? Será que vale a pena construir no mesmo lugar, tendo um cenário, tendo geólogos, tendo os especialistas falando que vai continuar ter esses desastres? E será que a gente não podia prever mais fortemente? Será que são questionamentos que a gente vê, né, no dia a dia das pessoas e aí não quer dizer certo ou errado, né? Isto posto, né? A gente poderia ter previsto mais efetivamente, mais assertivamente alguma coisa que aconteceu, uma inundação que aconteceu. Eu poderia ter sido falando de indústria 4.0, falando de sensorização, IoT e temas. Eu poderia ter já traços que eu estou analisando e já alertem comunidades para uma possível evacuação. Óbvio, muitas delas já existem e é o fato de implantar, mas muitas dessas perguntas o empreendedorismo inovador vai responder, né? Ou pelo menos vai ajudar a responder, a encontrar essas respostas, né? Acho que e disso a gente acaba dividindo opiniões também, né? Dividindo no sentido de agregar opiniões nessa visão, né? E nosso sentimento é único, né? Porque eu converso bastante com pessoas de fora, meus amigos em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, e o pessoal tá me pedindo muito. Kati, como é que tá aí? Como é que vocês estão se sentindo? Sim. Porque uma coisa é eles estarem fora olhando os noticiários que vem, né? E outra coisa é eles estarem aqui passando que nem a gente está passando, vendo a dificuldade de várias famílias, né? Porque a gente ainda está numa cidade privilegiada, mas mesmo assim a gente viu muita família. No Dia das Mães agora eu fui entregar um mimo, né? Nos abrigos também, pro Dia das Mães. Entreguei um cartãozinho, um chocolate. E aí, como é bom, vocês também fizeram isso, né, Mari, com a Paty. Eu não me envolvi porque eu estava envolvida na outra ação. Sim. Mas, com certeza, como foi bom, né, tu olhar no olhar daquelas mães que estavam passando por muita coisa. Estavam fora de casa no Dia das Mães. Sim. Eu sei que eu cheguei ali no SESI para uma senhorinha de Galópolis e ela me disse assim, meu Deus, eu não imaginei que eu ia passar um Dia das Mães aqui. E sem perspectiva de voltar para casa. Não sabia se ia voltar ou não. Muitos e muitos casos de exemplos, né, de mães que perderam os filhos, ou de filhos que perderam as mães. E naquele dia ainda mais evidente, né, de muita chuva aquele dia, inclusive. Muita Dia das chuva. Mães, né? Tu vê esse impacto e essa força, né? Porque daí a força ela aparece de lugares quase que impossíveis, vamos dizer assim, para poder ajudar o próximo, inclusive, né? E aí a força ela existe, ela tá ali em todas as pessoas, né? Então é canalizar ela para que a gente possa reestabelecer dentro do possível uma normalidade. Eu escutando vários depoimentos do pessoal de Canoas que dizia, a gente não saiu de casa porque a gente não imaginava que a água ia subir. Eles já tiveram outras enchentes, mas eles não imaginavam. O cara disse assim no depoimento dele, eu só saí de casa quando eu vi que o ônibus que eu trabalho estava na janela, a água estava na janela do ônibus. Aí eu disse para minha família, é hora de nós sair. Sim. E aí eu tive que pedir ajuda para sair de casa, porque eu esperei demais, eu não imaginava. Porque ele disse que toda vez que ele olhava na janela, a água estava muito mais alta. Então, para tu ver como a natureza é forte, né? O processo era muito rápido. Então, em meia hora aumentava muito a água. E quando eles viram, muita gente ficou nessa, né? Muita gente depois não teve como sair de casa. Então, como esse processo, falando assim, as pessoas não imaginam de tudo que essas pessoas passaram realmente, né?
A gente não tem noção, porque a gente ainda não... não sei se vocês pegaram ou não, mas eu estava num bairro que não foi afetado, não faltou água, não faltou luz, né? Mas eu fico imaginando milhares de pessoas naquela situação e ainda estão naquela situação. E a gente está com o Rio Grande do Sul que não sabe quando as coisas vão começar a andar novamente. E como aí o nosso ecossistema é importante nisso, né? Sim. De a gente se unir, de a gente pensar como é que a gente vai ajudar aquela empresa que está lá. Além do cara estar sem nada, o psicológico dele está abalado. De que forma os ecossistemas de todos os municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil vai se unir e fazer a diferença nesse momento. Uhum. Esse questionamento, eu acho que é bom a gente deixar aqui no Give Back, né? Para que as pessoas pensem, né? De que forma eu posso contribuir nesse momento. Porque se cada uma fazer uma partezinha, já vai impactar muita gente. Isso é um ponto muito importante, né? Que todo mundo pode agregar em alguma forma, em alguma etapa, em alguma função, em alguma pecinha vai encaixar, né? Porque, na minha visão, é muito sobre o movimento que a gente viu de comunidades, porque o ecossistema ele é composto de várias comunidades, né? Então, a gente viu, por exemplo, a comunidade de quem faz... trilha, que pegou as motos e foram ajudar em locais inacessíveis porque eles conseguiam fazer isso. Quem era surfista conseguiu o jet ski e foi ajudar. E é uma comunidade de pessoas que né, sociedade civil, que não teria essa obrigação em seu papel em si, mas se sente no dever de cumprir com um papel que é social, que a gente sente, né, de colaborar, de ajudar. Então, a gente percebe isso muito, que é muito prático, que dá para encontrar formas de contribuir, de ajudar, né? Eu pelo menos acompanho muito aqui em Caxias, a gente ainda tem um esforço muito grande de fazer triagem de donativos, fazer o destinamento, também as cozinhas colaborativas que funcionam somente com voluntariados, né? E isso é todo dia da semana produzindo. Então, tu começa a perceber aí, poxa, tem muitas comunidades agindo, pessoas que estão pegando ou uma habilidade, ou algo que elas possam contribuir dentro que está naquilo que ela pode fazer no momento. E isso vai somando e vira, né, esse trabalho, né, que tem até no símbolo de abelhinha, a gente começa a formar esse trabalho muito mais colaborativo. Então, eu vejo, e daí trazendo um pouquinho do que é, na minha visão, que é o significado do Startup Weekend, é entender esse papel de comunidade. É entender a tua função dentro do ecossistema, que é muito maior do que o teu. Né, do que aquele teu mundo, do que o teu universo, né? Porque às vezes a gente fica tão preso no nosso trabalho, na nossa rotina, na nossa, né, naquelas 24 horas que a gente tem que cumprir, que às vezes a gente perde o sentido do maior, do todo. Então, a comunidade, ela vem para mostrar isso, para mostrar que é possível fazer, e é possível agregar conhecimento, aprender, trocar, contribuir, enfim, fazer todos esses movimentos. E agora, ainda mais com esse papel, né, que a gente vê se expandindo por todo o nosso estado, de uma forma muito bonita, num dos nossos piores momentos, talvez, do nosso estado, né? Então, a força coletiva. Esse é o grande X. E a gente também, enquanto Startup Weekend, que vai acontecer ainda, a gente conversou muito sobre isso e a gente não viu a possibilidade, por exemplo, de fazer um cancelamento, mas sim um adiamento de datas. Então, para quem já acompanhou, provavelmente viu que a gente divulgou que seria 21, 22 e 23 de junho. A gente optou por não fazer mais nessa data, porque a gente viu que era preciso esperar mais um tempo em relação ao acontecimento do evento, focar os nossos esforços voluntários também em outras frentes mais necessárias no momento e fazer um adiamento. Então, a gente ainda está para confirmar a nova data, mas ela vai acontecer ali por volta de outubro desse ano ainda. Esse ano vai acontecer, com certeza. Só a gente ainda está confirmando a data final, pensando em como melhor agir no momento, né? Que esse era o nosso objetivo. Qual é o melhor impacto, qual é o melhor valor que a gente pode gerar no momento. E no momento é outras frentes de voluntariado, que não é o Startup Weekend, né? E no segundo momento, sim, ele vindo com essa proposta de soluções para auxiliar os nossos industriais, né? A nossa base industrial da região.
Verdade, né, Mari? E aí, as pessoas que estão nos assistindo, que fiquem ligadas nas redes sociais, né, Mari? Tu pode dizer aí qual é a rede CW social? Caxias do Sul, né, Instagram, Facebook. E também tem o nosso e-mail, né? Os nossos contatos também estão disponíveis pelo acesso ao nosso site ou ao nosso Instagram. Entrem em contato, perguntem, conectem-se, né? A gente costuma falar que é uma porta, então ela abre toda uma possibilidade para todo um ecossistema que a gente tem de outras possibilidades, necessidades, responsabilidades, enfim, tudo isso que vem junto. Então a gente está super aberto também para fazer trocas e dar boas-vindas para todo o nosso ecossistema, né? Que a gente precisa ainda de muitas mãos para muitas coisas. Esse eu acho que é um convite bem interessante, que traça um paralelo muito, muito claro, talvez, desses dois assuntos que a gente está falando. A gente está falando de empreendedorismo inovador, e a gente está falando de um cenário caótico quase, ou crítico no momento, né? E muito das perguntas, seja de gente daqui, seja de gente de fora, é como eu posso ajudar? Né? Existe uma angústia sobre como ser útil nesse momento, né? Porque muitas comunidades, como a Mari trouxe, agem de formas diferentes nesse momento. Todas se complementam, todas conseguem um resultado. E um dos convites que a gente faz é esse, né? Esteja mais presente na comunidade de inovação, seja com SW, seja com outros eventos que fomentam essa visão do empreendedorismo, porque com certeza essa é uma das formas. Se você é um técnico em metalmecânica, que bom, agregue dessa forma. Se você é um técnico de TI, que bom, agregue dessa forma. Se você faz manutenção em equipamentos, agregue dessa forma também. Todas as colaborações, e aí eu lembro do facilitador no ano passado comentando que não importa se tu está facilitando na frente de um evento desse tamanho, se tu está fazendo café, carregando caixa, o teu impacto é exatamente igual. Tu vai dividir o impacto, né? O bom impacto nesse caso. Então, talvez uma das respostas às perguntas mais comuns que vem no dia a dia de como eu posso ajudar nesse momento é fomentando esse movimento de inovação, esse movimento de reconstrução, né? É claro que a gente sabe que talvez eventualmente esse não é o momento, né? Porque a gente está salvando vidas, está providenciando comida para essas pessoas, vai restabelecer os locais de vida no geral, das pessoas afetadas, de toda a comunidade afetada, mas é nisso que a gente está pensando no pós, entre aspas, né? No durante, eu diria, que é vamos buscar o quanto mais for possível. Se antes já era uma necessidade, agora é mais ainda uma missão que a gente tem como organização, é convidar as pessoas a convidarem outras pessoas a serem influenciadas por essa visão, por essa ótica, né? Porque realmente assim a gente entende que um pedaço do impacto necessário ele vai estar sendo construído, vamos dizer assim, né? Acho que é importante a gente ressaltar aqui também, né, pessoal, a importância de quem está morando fora daqui, quem está tanto no exterior como no Brasil, mas fora do Rio Grande do Sul, em ajudar os empreendedores daqui. Então, comprem produtos do Rio Grande do Sul, né? Vocês veem nas prateleiras do supermercado produtos do Rio Grande do Sul, comprem, incentivem, né? Fechem negócios e serviços com o pessoal do Rio Grande do Sul, que vai ajudar muito nós aqui. Então, cada um fazendo um pouquinho, que nem eu disse, vai fazer a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas também, né? Essa é uma visão... Tô tomando o microfone um bom tempo, né? Tu me atrapalha se quiser conversar. Essa é uma visão bem interessante, um pensamento bem importante tem empresas que elas não foram diretamente afetadas no Rio Grande do Sul como um todo. Mas elas também têm capacidade de empregar pessoas, se elas tiverem que produzir mais. Elas também têm capacidade de contratar outros produtos e serviços da região, se elas produzirem mais. Então também é uma frequente pergunta que me fazem: ok, vocês foram afetados? Talvez a resposta em algum momento vai ser não fomos diretamente afetados. Mas a gente pode afetar positivamente toda a economia. Então acho que essa é uma chamada
né? Dividindo essa visão bem importante e de trazer essa movimentação econômica, essa injeção econômica também para o ecossistema, né? Porque se a gente somar essa injeção de capital com a capacidade de construir, aí a gente vai ter de fato uma reconstrução social, econômica, profissional, né? Enfim, urbanística de alguma forma também. Então acho que tudo isso é decorrência disso. É o repensar um cenário novo, né? Porque quantas coisas vão impactar? Vai surgir novas profissões, vai surgir novas cidades. Vocês já pararam para pensar nisso? Vai surgir, tem cidades que não são tanto povoadas, que vai gerar um impacto. Então, eu acredito que muita gente que estão nesses lugares, Lajeado, Roca Salles, que foram muito afetados, muita gente vai sair desses locais e vão procurar quem? Ou a cidade natal, da onde eles vieram. Porque a gente sabe, né? Caxias do Sul já tem isso. Metade do pessoal daqui não é daqui. Eu também não. Então, acontece que muita gente que foi afetada, a primeira coisa que eles vão pensar, Sim. ou eu vou para um centro maior que não tenha mais essa dificuldade da enchente, né? Que seria Caxias do Sul, Flores da Cunha, Vacaria, toda essa nossa região da Serra aqui. E também eles pensam em voltar para suas cidades natais, né? Olha, eu saí de lá, de repente esse é o momento de ter o retorno para casa, de volta para casa. Então, a gente tem que estar preparado para esses novos cenários. E a gente sabe que todo o caos ele gera muitas possibilidades, né? Então, também pensar nisso, né? O empreendedor que hoje está em casa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Que não tem essa perspectiva do que fazer, olha para as oportunidades, porque de repente tem oportunidades ali que podem ser aproveitadas para o todo, né? Para ajudar muitas pessoas, né? Porque é isso. Eu sei comunicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um podcast, falar e fomentar e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Eu podia vir aqui gravar e não falar nesse assunto. Mas não tem como não falar desse assunto, né, gente? Exatamente. Por mais que a gente está aqui para divulgar um evento, um mega evento que vocês estão organizando e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, já é um sucesso, a gente precisa falar do cenário do que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, faz parte da nossa realidade, né? Por mais, como a gente comentou, que a gente não esteja numa área diretamente afetada, no sentido de catástrofe mesmo, como a gente viu, a gente foi afetado por associação, né? Nesse sentido de parceiros comerciais, pessoas com quem a gente trabalha ou com quem a gente convive no nosso dia, né? Então, várias situações já ficaram mais complicadas. Em relação principalmente à logística aqui na nossa região está muito difícil. Então, já são várias coisas que a gente tem que repensar, né, nesse momento. E é válido que a gente esteja pensando enquanto empresas, enquanto profissionais, enquanto líderes de comunidade, enquanto voluntários, né, enquanto todos os nossos papéis, o quanto a gente consegue alinhar para que isso sejam momentos de melhores tomadas de decisão possíveis, né? Porque são ações em cadeia. E tudo isso vai reagir aos poucos, né, nesse cenário, nesses próximos meses, porque é agora, nesses próximos meses, que de fato a gente vai saber o impacto causado por tudo isso, o impacto agrícola que a gente vai ter no nosso estado. Isso vai ser muito, assim, um desafio gigantesco para resolver. Então, a gente só vai sentir isso na próxima safra, quando a gente tiver. Então, tem várias questões que vão adentrar nos próximos meses, que a gente vai precisar ter pessoas pensando de capacidades diferentes, de ramos diferentes, de experiências diferentes, né, para resolver, que é muito do que a comunidade propõe. Então, nesse sentido de oportunidades, eu acho que também é importante dizer que muitas oportunidades, elas são colocadas em grupos de inovação, né? Em grupos que conectam, em grupos que fomentam a comunidade e que surgem inovações
oportunidade de uma mentoria gratuita, né, para quem precisa se reerguer, repensar no momento, e que alguém se dispôs a fazer essa mentoria, então tem esse match ali para quem precisa e quem quer ofertar, ou outras oportunidades, né, de um parceiro de negócios ou de uma validação de um produto, né, N situações que podem acontecer no momento e que podem encaixar em essas oportunidades para continuar gerando o que a gente precisa. Então, esse é o ponto-chave, talvez, nesse momento, que é esteja conectado nesses ambientes, né, locais. A gente tem o nosso ambiente aqui em Caxias, que ele está num processo de amadurecimento, mas diversos outros locais têm comunidades que estão disponíveis nesse momento para fazer essas conexões, fazer esse auxílio, fazer esse fomento, porque a gente vai precisar disso para um médio e longo prazo. Nesse momento é o trabalho de chão, né? O trabalho básico, que é o que o Lucas falou, das vidas, do básico de humanidade que a gente precisa trazer para restabelecer, mas nesse segundo momento, esses movimentos que vão trazer um impacto secundário, né? O impacto de continuar gerando economia, continuar salvando pequenas e médias empresas que, né, têm situações de perda total. Então, essas conexões, é isso que vai oportunizar ainda mais nesse momento. E que a gente, enquanto comunidade, tenta fazer essa troca, né? Tenta conectar. E várias pessoas que eu conheço nesse momento ficavam, assim, quase 24 horas no telefone conectando um ao outro, porque um precisava de um caminhão para fazer um transporte, o outro tinha na empresa que podia disponibilizar, ou um preço de custo para conseguir fazer. E daí todas essas trocas, assim, tudo por causa das conexões, por causa desse impacto. Então, esse foi também um dos trabalhos mais bonitos, né, que a comunidade proporcionou nesse momento. A gente viu, né, porque a gente tem, claro, o Instituto Caldeira, que foi muito afetado em Porto Alegre, né? Ele não tá nem no 4º distrito, e o 4º distrito foi muito afetado, estava embaixo da água, e é um baita ecossistema aí que a gente tem como referência de Sim. pessoas se ajudando, né? E como foi importante isso, eu vendo o pessoal pegando os próprios carros, indo salvar pessoas, animais, né? Ou fazendo isso, passando madrugadas e madrugadas em claros, pensando o que a outra pessoa precisa, e a gente falando aí dentro dos grupos de comunidade, né? Aquela pessoa está em Eldorado, a outra pessoa está em São Leopoldo, a outra está em Canoas. Será que eles estão bem, se preocupando com essas pessoas, né? E Sim. tentando ajudar, porque teve uma hora que não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não funcionava a internet, né? E aí, até trazendo para esse lado, a gente está aqui no Give Back, que é dentro da X-Play TV, e eu queria fazer até um agradecimento aqui à Internet Sul, que o pessoal não sabe, gente, mas ajudou muito os pequenos, porque como é que a gente tem os grandes polos, né, que é a TIM, a Vivo e a Claro. E a gente tem a Internet Sul, que é comandada aqui pelo dono, um dos CEOs da X-Play, que atende, que é uma associação, né, Internet Sul, junto com a Andrea, que atende os pequenos empresários que fornecem internet para os municípios menores. E fez toda a diferença que eles fizeram uma campanha para ajudar esses pequenos empreendedores, e graças a Deus acredito que eles vão conseguir recuperar e segurar esses empreendedores ativos, né, trabalhando. Então, quando acontecem essas ações, aí a gente tem N ações, a gente tem os empresários que nem o velho da van que a gente fala, né, o Luciano, que ajudou, que realmente botou as suas aeronaves e tudo para funcionar ali no estado, como teve outros exemplos, teve vários empresários, com certeza, acho que a Randon, a Marco Polo deve ter ajudado. A gente não fica sabendo de todas as ações que acontecem, né? Mas os próprios voluntários dessas empresas também, né? Arregaçando as mangas e trabalhando, e a gente viu também muitas empresas sem ter o que trabalhar e fechando as portas. Porque, eu vou produzir, mas como é que eu vou escoar essa produção, né? E assim como os produtores também, né, Mari? Porque a gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, mas o Rio Grande do Sul é o celeiro do Brasil. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os maiores produtores que a gente tem
né? Então, olha a importância que tem isso para a economia, não digo nem do Brasil, mas mundial, né? É um cenário... Eu não queria usar a palavra assustador, mas é no mínimo instigador, né? A gente é instigado a pensar sobre isso, né? Sobre quanto vai mudar. A gente já passou por várias mudanças provocadas pela pandemia e não faz muito tempo. Se a gente parar para pensar. E algumas similaridades hoje, mas eu acho que é um outro cenário. É uma nova... um novo cenário, porque fechar as portas e poder reabri-las de como tu fechou, produzindo ainda que em escala menor ou colhendo, né, da mesma forma, mas, né, usando o exemplo, é diferente do que tu abrir e ter que reconstruir tudo para começar a reconstruir. Então muitas empresas, muitas partes da economia perderam tudo, né? E aí, claro, a gente vê iniciativas de... Eu tenho um equipamento usado aqui que para mim não faz, né? Não está fazendo tanto impacto. Será que eu não posso reutilizar, não posso destinar para uma outra empresa que talvez não vai ser o melhor equipamento, mas que vai conseguir produzir de alguma forma isso, né? Então, algumas atitudes que a gente vê, algumas ações que às vezes ficam no anonimato mesmo, né? Mas que são muitas vezes de pessoas físicas também, né? Que a gente já vê acontecendo e que a gente tem que instigar cada vez mais, né? Acho que é um cenário hiper complexo, né? Verdade, né? Eu vi também ações do Sebrae, né? Até estava vendo num grupo hoje de eles oferecendo, pegando voluntariado para mentorar pessoas experientes, para mentorar os pequenos e grandes empresas também. E também eu vi também alguma coisa do Sicredi, né? Ajudando algumas ações assim. Eu tô vendo ações de que são empresários e pessoas daqui fazendo a diferença, né? Vendo o que eu posso ajudar para que realmente as coisas aconteçam, né? Mas a gente vê muito o povo pelo povo, né, gente? A gente viu muito isso, né? Essa parte de... eu não quero saber de fofoca, não quero saber do que de partido, eu não quero saber do que estão fazendo, eu quero ajudar. Eu acho que isso é o importante. É arregaçar as mangas e fazer por a outra pessoa, né? O servir, né? E sempre fazer o melhor possível, né? Isso eu aprendi lá nos escoteiros, nos lobinhos. Faça-se o melhor possível sempre, porque o retorno vem. Então, tu fazendo o teu melhor possível, isso vai refletir nos teus negócios, porque tu tem que ser o exemplo, né? Sim. Isso também é uma grande lição que a própria jornada, né, do evento traz, mas a comunidade também. Porque quando tu senta numa mesa, tu talvez não saiba quem exatamente está na mesa, mas tem presidentes, diretores, gestores, tem pessoas de cargos altos, tem pessoas que estão iniciando na carreira, tem estudantes, né? A gente tem uma variedade, uma diversidade tão grande e todo mundo está trabalhando para o mesmo lado, no mesmo sentido, né? Então, no time, né, a gente tem pessoas diversas, um time super unido, somos entre 15 pessoas organizando o evento e que vem nessa pegada. Todo mundo da porta para dentro da organização são membros da equipe organizadora. Isso independe quem está à função de quê ou quem está responsável por quê. Cada um, claro, tem a sua responsabilidade primária, né, que vem dessa organização de funções, né, que todo mundo é líder. Esse é o grande ponto, né, de fazer parte da comunidade. Todo mundo é proativo, é líder, tem a sua função, sua responsabilidade, mas todo mundo se coloca numa posição de estar junto, de estar lado a lado. Então, não tem o superior e o inferior, o que manda e o que obedece, o que não sei o que. Não sei. É uma forma diferente de pensar e de fazer, né, de fazer as coisas andarem, né? E para mim, eu acredito também para o Lucas, é muito importante essa dinâmica que a gente percebeu e que a gente trocou entre essas pessoas que vêm
dessa linha muito horizontal de como a gente conversa, de como a gente troca, de como a gente anda e como as coisas fluem, assim, para entregar. E que vem desse legado de comunidade, né? De perceber que as pessoas que estão há X anos na comunidade tratam a pessoa que entrou hoje com o mesmo respeito, né? Com o mesmo espaço, com a mesma voz, com a mesma possibilidade de agregar, né? Isso é importante porque cria um histórico para que tu se coloque em mais posições e vá agregando em mais situações. Às vezes a gente fica esperando o momento certo de falar, o momento certo de agir, o momento certo de agregar, o momento certo de dar uma solução. Isso aqui não tem exatamente esse momento certo. Ele vai acontecer e essa possibilidade de abrir e agregar veio muito nesse reflexo, né? De, às vezes o fazer atrapalha e às vezes ele cria soluções e vai aprimorando no caminho. É muito desse feeling, né? De construir esse momento, e a gente vem percebendo que vem muito também desse papel educacional da comunidade de criar pessoas proativas, líderes, pessoas que vão à frente, que procuram soluções, que formam grupos de ação, grupos de trabalho e vão fazendo e vão melhorando no processo, né? Que também foi um ganho muito bonito também desse período e de todo o ecossistema. Então, é quando as peças se encaixam, né? Que sai daquela imersão, que é uma bolha, que é um momento, para situações cotidianas, situações verdadeiras do dia a dia que necessitam, né, dessas habilidades ou dessas funções. Então, esses são os papéis que fazem, talvez, dentro desse processo, brilhar o olho, né? Que a gente percebe essa evolução de todo mundo, né? Dentro do contexto e das ações que geram resultado. Isso é maravilhoso. Que bonito isso que tu falou, Mari. Porque isso só acontece quando o líder tira o ego e vem a humildade, né? Traz a humildade para dentro e tu consegue fazer fluir. E a escuta, né? Que escutar é muito importante, porque faz com que a outra pessoa se sinta valorizada. Olha, ela sentou, ela parou, ela olhou no meu olho e ela me escutou. E aí ela digeriu tudo que eu falei e aí trouxe para a equipe. A gente aceita? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho isso muito criativo, muito bonito, muito didático. E é a verdadeira liderança que tem que ser. Que é a liderança pelo exemplo, né? Que é aquela liderança que tu não precisa estar, ó, coleguinha, fez isso, não fez aquilo. Ele sabe o papel dele. Ele tá dentro, conectado. Ele tá se sentindo parte. Não sei se vocês, né, concordam comigo, mas eu acho que é exatamente isso. Quando tá todo mundo conectado e se sentindo parte daquele negócio, todos vão fazer acontecer da mesma forma. Não vai precisar tu tá pedindo, mandando ou questionando. Isso é uma coisa que eu tenho muita felicidade em dizer que esse ano está super tranquilo, assim, é um grupo coeso, um grupo harmônico, um grupo, assim, que tem uma sinergia. Eu acho que essa seja a palavra ideal pro time, né? Tem uma sinergia muito grande e são pessoas, assim, maravilhosas dentro das suas áreas de atuação e em relação a como lidar com as situações também, né? Porque a gente, desde o início, a gente alinhou sobre como seriam as nossas trocas, como seriam as nossas reuniões, e depois disso foi, cada um pode resolver como achar melhor executar a sua função, a sua tarefa, enfim, encontrar o resultado. A gente sabe para onde a gente está indo, o caminho pode construir. E isso foi muito, foi engrenando, e foi muito bonito, assim. Teve algumas situações que até, eu não sei nem se tu sabe, mas foi engraçado que tinha uma pessoa que não sabia que eu estava líder junto com o Lucas, e ela me perguntou qual era o meu papel. E daí eu falei, não, esse ano eu estou líder também, junto com o Lucas, e ela me pediu desculpa. Eu falei, não é um problema, porque o ponto é, tá tudo tão organizado que tu nem sabe que eu tô aqui, porque quem devia fazer o papel fez. Então, tu nem precisou falar comigo, tudo chegou tudo dentro do seu, né, do que deveria, então não precisou. E esse é o ponto, né? O líder não precisa estar em todo lugar, fazendo tudo, cuidando de tudo, observando tudo, o microgerenciamento, né? Ele precisa ter aquele papel daquela sustentação. E precisa confiar nas pessoas, né? E depois o processo é com elas. Então, isso foi muito bonito, assim. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com todo mundo do time.
é uma honra, de fato, assim, porque são pessoas que, sim, estão com o mesmo propósito de construir. Já era antes, né, um propósito de construir um evento bonito, agora ainda mais, pensando em resultado, pensando em impacto. E, assim, um grupo também que veio com inovação. A gente tem uma pasta de SG e ODS esse ano, que está cuidando de impactos de sustentabilidade. E daí agora conecta também com o momento que a gente vive, que é preciso pensar ainda mais em meio ambiente. A gente vem levantando essa bandeira. E a gente é o primeiro Startup Weekend a ter uma pasta, né, específica com isso. A gente vai fazer neutralização de carbono, a gente vai fazer uma série de outras ações também, visando o meio ambiente, o impacto positivo. Isso veio de inovação também do time organizador. E vai somando esses aspectos, né, de pessoas que trazem o seu viés, o seu posicionamento, o seu trabalho, incrementam e inovam dentro do próprio processo de inovação. Então, é muito maravilhoso, né? Eu acho que a riqueza principal é essa diversidade de visões, né? Quer dizer, ok, a gente tem várias pastas e várias pessoas com visões diversas, mas que estão alinhadas com um só propósito, né? E, de fato, é ali que sai o resultado, porque a gente consegue ter 15 visões distintas de um mesmo resultado que a gente está buscando. E quem sabe o impacto 15 vezes maior, ou se não mais multiplicadores aí envolvidos, justamente por essas visões diferentes, né? Como a Mari falou, esse alinhamento, essa gestão do time, ela vem de todo mundo, ela vem de uma maturidade, e aí a gente está falando de maturidade de pessoas com 18, 19 anos e de pessoas com 40, 45 anos. É uma diferença gigante, geracional entre a equipe, mas que traz essa riqueza de... Sim. A gente une a sabedoria com a criatividade, né, do jovem, com a sabedoria do mais velho. E vice-versa, às vezes é o mais velho que é o criativo e o jovem que é o sábio em algumas situações. Então, esse exercício é fantástico. E a gente aprende muito todo dia com todo mundo, né? Essa eu não sabia de não saberem que tu estava líder também. Eu acho que eu vou ficar um pouquinho sentida quando acabar, assim, porque a gente convive, né? Muito tempo. Planejando, fazendo reunião, né? Alinhando. E ainda mais, nesse período, 2, 3 dias, a gente convive numa imersão ainda maior, né? Então, é um alinhamento muito grande, gera-se amizade muito forte entre o time, porque a gente convive muito tempo. E eu fico assim com esse sentimento de que cria-se uma família ali, né? Cria-se um núcleo de apoio também, muitas vezes, como já aconteceu de chegar e alinhar com o pessoal, olha, eu não estou muito bem, estou passando por esse momento, eu vou precisar me afastar um pouquinho das minhas atividades, preciso de ajuda, né? Esses são os pontos também de entender o papel de líder e de voluntário, e de comunidade, e disponibilidades, né? Então, isso também é essas trocas que acontecem e que depois refletem em exemplos também, né? Porque começa a multiplicar esse exemplo de uma liderança que é muito mais humana, empática, aberta, colaborativa, né? E que as pessoas levam para as suas empresas, para os seus locais de trabalho também. Então, começa a multiplicar essa experiência compartilhada que a gente tem. E que fica aquele sentimento, assim, do coraçãozinho apertado, né? Assim, de uma hora vai acabar. Mas quando acabar, né? Eu já tive duas organizações que eu já encerrei, fora outras mentorias, mas sempre fica aquele sentimento de acabou. Mas tu fica com um alívio também de um projeto bem entregue, de um resultado bem feito, né? Dever cumprido, né, Mari? De um dever cumprido. Então, tem dever cumprido isso, e né? desejo pelo próximo dever a ser. E tu fala em acabar, né? Eu acho que não acaba, Mari. Eu acho que é um começo de uma nova história. Porque tu transformou várias vidas ali que vão começar novas histórias. Então, é sim um final, mas tem um começo junto. Então, é um processo, né? Ali, legal de se pensar, né? Porque a Mari e a parte da equipe estão finalizando, estão fazendo uma entrega de valor, né? Mas, ao mesmo tempo, para os participantes, é um recomeço de toda essa jornada.
Então, refletindo isso, e olha que eu ajudei, já fui organizadora, já fui mentora, já fui jurada, já do ecossistema, né? Há muitos anos. Já entreguei até meu bastão, né? Hoje eu participo assim, quer me chamar para mentorar? Vou. Eu adoro, né, fazer isso. Quer me chamar de jurada? Eu vou. Mas assim, eu sei qual é meu papel. Hoje eu tô mais como conselheira, né? Dessa parte, dessa base de construção de novos líderes mesmo, do que atuante em si, né? Mas eu sempre tô presente, né? Pelo menos num dos dias eu tô sempre lá ajudando. E a gente sabe que esse evento, ele dura... pessoal, é no mínimo 6 meses para um evento desses acontecer. O pessoal coloca 3 é intenso. Mas, assim, para tu começar a planejar, se tu não se planejar nos 6 meses, tu não vai conseguir fazer uma entrega de valor conforme tu gostaria. Nesse momento, em maio, fazem 7 meses que a gente está na organização do evento como um todo. E a, entre aspas, passagem de bastão, agora prevista lá para início de dezembro, talvez. Então, o que estávamos prevendo 9 meses de trabalho voluntário na gestação do SW Caxias 2024, Indústria 4.0, vai se estender um pouquinho mais aí também. E é esse processo, ele é necessário, esse envolvimento, ele é muito importante. E até para a gente deixar ou buscar esses novos líderes e deixar nessas cadeiras, entre aspas, de liderança da próxima missão aí, também de forma confortável, mentorada, apoiada, como o ecossistema prima por ser, né? Esse apoio mútuo aí em qualquer um dos papéis. Mas está sendo uma jornada bem legal, bastante envolvimento, mas bem... Vocês querem falar um pouquinho da experiência, do impacto que isso gerou quando vocês foram convidados a ser líderes desse evento? E o que isso impactou na vida de vocês? Sim. Para mim foi uma jornada de pouquinho mais tempo, porque eu estava sendo instigada pela Miriam, né, que é uma grande líder de todo o ecossistema do Brasil, né? Ela ultrapassa os limites do nosso ecossistema local. E ela já me instigava, né? Ela falava, Mari, vamos, tu tá no momento, tu tá, né, participando bastante. E eu sempre pensava, eu acho que eu não tô pronta. E daí ela sentiu também isso, né? Porque é do momento de cada um, cada fase, cada entrega, né? Então, eu pensei comigo, eu acho que eu preciso participar da jornada como participante, como mentora e como organizadora, e daí eu acho que eu vou estar pronta para liderar um SW. E quando eu cumpri essas etapas, eu falei, agora não tem mais desculpa. Mas brincando assim, porque realmente é muita coisa, né? Parece simples quando participa, porque é tudo tão perfeito, a experiência ela é tudo tão perfeita, que tu não fica cuidando, né, o quanto levou, qual é a logística, quantas pessoas estão envolvidas e tudo isso. E daí, quando tu começa a participar do outro lado, né, tu começa a perceber, olha, é um evento sem fins lucrativos, é voluntário, mas é como gerir uma empresa por 6, 7, né, 12 meses, como vai ser o caso. Porque a gente tem uma série de questões para cuidar. Então, eu falei, né, para Miriam, principalmente, para, né, essa liderança que a gente tem aqui local. Falei, olha, vamos lá, tô pronta, posso ir. Aí a gente começou a planejar, organizar como seria. E depois disso, o impacto para mim, ele vem nesse sentido paralelo de construção, né? Eu venho trabalhando muito nessa questão de gestão de projetos nos últimos anos e o SW, ele me proporcionou já experiências em diferentes coisas que eu ainda não tinha tido a oportunidade antes em mercado tradicional de trabalho, e isso começou a congruir, né? Começou a alinhar. E claro, a gente está falando de conexões, isso impacta muito dentro da nossa jornada, as pessoas que a gente conhece, né, com quem a gente conversa, com quem a gente vai trocando e se conectando. Isso para mim também fez um impacto gigantesco para mim na minha jornada. E
e esses sentimentos de construção de microfamílias, né? A gente vai criando os nossos, aquelas pessoas que estão junto, estão próximas, auxiliam, né? Isso para mim é uma o segunda principal família, ponto. né, Mai? É. Porque a gente tem a família de sangue, mas ao longo da nossa jornada a gente vai encontrando outras pessoas que vão fazer parte como se fosse da nossa família, às vezes mais, né? Uhum. Porque nos momentos que tu mais precisa, são aquelas pessoas que estão do nosso lado. Eu lembro muito bem da amiga na época da faculdade, que era minha colega, eu estava grávida de 9 meses do João Pedro. Eu tive que me afastar um semestre, então, mesmo a gente sendo colega, ela se formou um semestre antes que eu, porque eu tive que dar uma parada na administração naquela época para poder, já, né, amamentar, fazer todo o papel de mãe, para poder ter segurança e retornar. E como ela foi importante naquela época, e depois a gente voltar a se encontrar dentro do ecossistema, fazendo eventos junto, né? Organização de eventos juntos. Então, para tu ver como que aquela pessoa fez toda a diferença na minha vida pessoal e impactou no meu profissional também depois, né? Uhum. Então, essas pessoas, eu digo que não se tem preço quando a gente tem amigos de verdade, quando a gente tem essa conexão que a gente pode contar. E ecossistema é isso, né? É ter aquela pessoa com quem a gente possa contar. Não chora, Lu. O desafio é o desafio é não chorar aqui para falar. Né? Mas se tiver que chorar, chora. É isso aí. Porque eu acredito que a gente está num lugar aqui que o Give Back é um lugar de acolhimento, sabe? De que tudo pode, assim, não tem restrição. A gente está aqui numa conversa informal, apesar de ser um podcast. É uma conversa informal que a gente está aqui para que as pessoas que estão nos assistindo não sintam só uma conversa, mas sintam o sentimento que a gente quer passar para elas aqui. Exatamente. Eu acho que é esse... Brincadeira, tá? Sabe que tá tudo certo. Tá tudo bem, tá. Esse acolhimento era justamente como eu ia explicar aquilo que talvez eu nem saiba dizer o como eu vim parar na liderança. Costumo brincar com a Mari, não sei o que fez eu receber o convite dela e do time como um todo, mas especialmente da Mari. Por que eu? Né? Tem tanta gente boa no ecossistema, tanta gente disponível, tanta gente disposta. E aí, pensando sobre isso durante a pergunta, eu me lembro justamente do momento de acolhimento que na sala de organização, como se nós tivéssemos uma sala assim, a gente fez uma dinâmica de, enfim, falar, agradecer, fazer algumas falas em relação ao que estava sendo o evento naquele momento. Já era o segundo dia, talvez. Era sábado. Era sábado, né? E aí, até então estava tudo bem. Aquela correria que, pessoalmente, por perfil, eu tô acostumado a lidar com as coisas que aparecem e que tem que resolver. Minha mente foi treinada para isso. Aí quando a gente parou, foi para a sala, sentou e cada um falou um pouquinho do que estava sendo aquele final de semana, aí o bicho pegou. Daí todo mundo ri até hoje de mim que eu chorei. Não, todo mundo chorou. Esse foi o detalhe. Todo mundo chorou. Todo mundo. Sem nenhuma restrição, inclusive. Né? Mas... Foi até engraçado, né? Porque, só o parênteses, é que a gente estava na sala e ela era de vidro. Então, os participantes podiam passar e eles viam um monte de gente lá chorando, esfregando o nariz. O que será que passou na cabeça das pessoas vendo um grupo sentado em roda chorando e depois todo mundo saindo com o olho vermelho, assim, se situando, mas porque é muito emotivo, né? Muito emocional. Daí pega. Muita emoção, né? Mas realmente é por isso, porque eu acho que é esse sentimento que o final de semana todo envolve. Estando na organização mais ainda, porque tu vê tudo aquilo acontecendo, e a gente nem tinha visto um monte de coisa legal que aconteceu no domingo depois. Mas tu viver tudo isso, e aí eu quero entender que isso é que me trouxe até a liderança nesse momento. O fato de estar aberto, de poder se envolver, de se entregar, é onde eu entendo que eu posso agregar na organização.
mas isso vem de cada um pedacinho de cada um. Esse olhar no olho, entender até onde vai, como eu posso te ajudar, onde eu faço diferença para ti. Eu tive feedbacks lá surpreendentes, assim, tipo, coisas que foram extremamente valiosas pessoalmente para mim, assim, tipo, alguns reforços justamente sobre liderança, por exemplo, porque por estar sempre envolvido, receber essas demandas de tudo que é lado, do jeito que for, e resolver, tu não para pensar muito em como tu tá agindo para ser ou não inspiração para alguém. E quando os feedbacks vêm dizendo, pá, ó, tu é muito legal, obrigado, por não dizer palavrão aqui, e tu também retribui com isso, com esse sentimento, diz, olha só o impacto que realmente tu tá causando. E naturalmente o propósito ele foi encontrado, ele foi reforçado ali, né? Então, eu costumo dizer que eu recebi alguns presentes e estar na liderança nesse é um deles e bem importante, justamente para poder retribuir tudo isso que o mundo tem né, possibilitado como um todo. Enquanto o Lucas, ele é sempre muito humilde para falar as coisas. Eu... Porque dessa jornada, o Lucas era a pessoa mais atenta ao bem-estar das pessoas. Aquela questão assim, e para mim isso é muito óbvio, porque eu sou uma pessoa muito do processo, das tarefas, das entregas, e às vezes me passa um pouquinho essa questão do conforto, saber se está todo mundo bem, sabe? Às vezes eu sou muito executora, e eu sei que isso é um paralelo que eu venho trabalhando para cuidar. E lá no evento tinha momentos que eu tava lá, cuidando disso, cuidando daquilo, às vezes o Lucas olhava, Mari, tu parou? Tu não quer parar e brincar aqui com a gente? Não quer tomar uma coisa, quer alguma coisa? E ele tava sempre cuidando desses detalhes. Porque eu tava ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo e grava aquilo, porque eu tava no marketing cuidando. Então, cobrir um evento de 3 dias em 2 mãos é um serviço. Então, eu tava ali assim e eu comecei a perceber o cuidado que ele tinha. E daí até foi um processo muito assim, pra mim, muito importante, que foi pelo exemplo, né? E daí até no último dia eu falei com o Lucas, eu falei que eu estava num momento específico que o exemplo dele, a atitude que ele teve, para mim foi importantíssima naquele momento comigo, né, com o cuidado que ele teve. Então, para mim foi esse evento-chave que eu falei, não, o Lucas precisa estar aqui, eu preciso estar do lado dele, porque isso vai ser um equilíbrio, né? Porque eu sei que eu tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar e eu sei que ele vem com uma visão diferente do que eu tenho normalmente, que as duas vão agregar e vão somar e vão trazer um resultado muito bacana, né? Então, não foi só um feedback, foram vários que tu recebeu, mas para mim, particularmente, falando do que me levou, do que nos levou, na minha visão, a estarmos lado a lado, é isso, assim, foi um evento muito, muito chave, sabe? E é isso que conecta, né? E assim como isso, tem mais outras 13 pessoas, né, que se a gente fosse dar feedback, a gente sempre traz também nas falas, né, a importância de... A gente acaba tendo essa missão de vir à frente às câmeras ou estar na frente falando sobre algumas ações por papel mesmo definido da pasta, né? Na pasta de liderança nós estamos, então é o papel levar essa comunicação. Mas no back-office da equipe tem muita gente boa e talvez até mais capacitada em alguns aspectos que nós dois, que poderiam assumir tranquilamente esse papel e a gente faria muito bem outros também, né? Então, também deixar aqui um agradecimento, um alô pro time aí, agradecendo e pedindo desculpas por eventuais brincadeiras que a gente acaba fazendo aí. Mas agradecer mais uma vez e reforçar que vocês são muito importantes em toda essa jornada e vão seguir sendo por um bom tempo, com certeza. Que legal. E eu acho que vocês me deram esse presente por Give Back aqui, estando comigo hoje, porque eu, como veterana do ecossistema, e, né, ter passado por muitos desses processos que vocês estão passando hoje, eu só tenho a agradecer a vocês dois, porque eu tô vendo que esse evento está sendo bem representado e que, com certeza, vai ser um up aí para nossa cidade e para nossa Serra Gaúcha também, como um todo, né? Esse evento só tem a construir, tomara que vocês consigam engajar os nossos empresários, nossos empreendedores, as entidades, o pessoal se envolva com o processo, conheça a Mari, conheça o Lucas, não só como organizadores do SW, mas sim como pessoas,
para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está tentando passar aqui nesse podcast para vocês, né? Então, eu acho, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão eu vou fazer um fechamento. Eu costumo fazer um fechamento aqui pedindo para vocês olharem para essa câmera e deixarem uma mensagem. Uma mensagem que vocês queiram deixar para nosso ecossistema, para nossa comunidade. Então, tá aberto os microfones aí para que vocês quiserem falar, pessoal. Pode começar, por favor. Acho que antes de agradecer e fazer o fechamento, a gente também tem que agradecer não só a equipe organizadora, mas a esse legado como um todo, né? Como tu falou, a velha guarda que se auto-intitula às vezes, né? Como lideranças, enfim, há bastante tempo. A gente só consegue construir algo de real valor hoje porque alguém já veio garimpando literalmente algumas coisas, como a gente estava falando no off aqui, né? Uhum. Então, na tua pessoa, mas envolvendo todos que já passaram por essas cadeiras de organização do SW e do ecossistema como um todo, de todos os envolvidos, a gente quer de coração agradecer. Acho que vocês oportunizaram a gente construir algo e continuar construindo algo que a gente quer que venha esse agradecimento mais à frente também. Realmente a gente constrói comunidades muito mais humanas, muito mais performáticas, muito mais, enfim, muito mais um monte de coisa. Graças a esse legado que a gente traz numa região onde a gente tem muito legado para falar também, né? E o SW Indústria 4.0 já carrega essa responsabilidade de ter um legado, de ser o 13º evento, de falar de indústria, que é o que movimenta a nossa região aqui há alguns anos. Não é só o que movimenta, mas é uma importante área que movimenta a economia e, enfim, toda a região. Então, agradecer esse legado faz parte da nossa missão também. Enquanto mensagem, já tomando, né, costurando isso para te deixar mais livre para falar bastante depois, enquanto mensagem a gente queria deixar justamente esse convite, né, para a gente se envolver, né, seja como organizador, seja como participante, seja como empresário que vai colocar colaboradores, funcionários a fazer, seja uma empresa que só tem a necessidade, quer trazer isso para a comunidade. Nosso Instagram lá está aberto, @SW Caxias do Sul, para receber também essas necessidades. Por ser uma vertical, a gente pode colocar na lista para explorar essas possibilidades também. Como pessoa, a gente quer convidar cada um que estiver assistindo aqui ou participar ou convidar mais alguém também a essa imersão e todos os eventos daqui para frente com uma visão de sair de lá um pouquinho melhor, né, um pouquinho transformado. Sim, é uma competição. Sim, existem os vencedores ali dentro, existem 3 principais, mais uma menção de honra. Mas, de fato, todo mundo vence. Aquele que se colocar na disposição dessa imersão, com certeza vai sair pelo menos um pouquinho tocado, e isso é resultado. E ainda mais, e aí reforçando, neste momento pós-tragédia. Porque eu acho que ali a gente vai ter ainda mais condição de levar isso como um legado adiante, reconstruir o nosso estado como um todo, o nosso país. Então fica esse o convite, @SW Caxias do Sul. Em breve a gente vai ter mais novidades, acompanhem lá nas redes. Tuas redes sociais, Lucas. As minhas, @WolfMatos, no Instagram, é difícil de explicar, todo mundo me xinga. E @SomosInConnect, como empresa também. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado a Mário, obrigado a todo o time de organização por ter mais esse presente de estar aqui falando para essa comunidade. O que falar depois do Lucas, né? É sempre um desafio, porque ele sempre fala muito bem. Mas creio que o reforço seja sobre o estar aberto. E esse talvez seja o mais simples e o mais direto que eu consigo ser de tudo que a gente já trocou e já trouxe, né? Mas o estar aberto a viver essa nova experiência, essa nova oportunidade, porque vai ser único, né? A gente está criando um evento que ele vem numa metodologia, ele vem num processo, mas ele está numa situação diferente. E só por isso ele já vai ser diferente do que foi do ano passado, do que será do próximo ano. Então, venha
pareça, né, a gente tem diversas possibilidades de participação dentro do evento. Isso significa também estar conectado conosco e com a comunidade como um todo. Então, venha aberto, de coração aberto, para aprender, para ensinar, para trocar, né, para vivenciar. E esse é o principal ponto, porque todos nós estamos em etapas diferentes e temos o suficiente para aprender, para trocar. E esse é o principal ponto que a comunidade traz e que a gente também propõe. Então, é isso. Esteja aberto e venha participar com a gente também. SW Caxias do Sul. Em breve a gente vai divulgar a nossa nova data, tá? Mas, assim, a gente quer participar, a gente quer ser participativo e quer que a comunidade em seus diferentes setores estejam junto. Então, é o principal legado que essa edição quer deixar para o ano que vem. Muito bom, Mari. Eu só tenho a agradecer, então, vocês dois. Gratidão mesmo por vocês estarem aqui comigo. Foi muito bom, assim. Vou te dizer que o meu coração tá quentinho por receber vocês aqui no nosso Give Back. As portas do nosso Give Back estão sempre abertas para vocês, quando vocês quiserem participar. A gente sabe que a agenda é bem apertada, né? Eu vinha conversando com a Mari fazia algum tempo, então eu tenho uma fila de espera bem grande aqui. Mas eu sempre procuro ajudar o nosso ecossistema e as coisas que estão sendo feitas, né? Que estão deixando um legado para nossa humanidade, eu digo, né? Sim. Porque fazer a diferença na vida das pessoas, impactar positivamente a vida das pessoas, vai fazer com que a gente forme gerações que a gente queira construir nesse novo mundo, né? Trazer pessoas melhores e com pensamentos, né? Como a gente está tendo hoje aqui. Então, agradecer a minha equipe, né? Eu sempre agradeço aqui a Dai. A Dai e a Rochelle, porque eu sempre digo que eu não faço nada sozinha, né? Sempre tem que ter uma excelente equipe aqui. E graças a Deus eu tenho. Que faz toda a produção do meu programa aqui, só tenho a agradecer. Gente, então, sigam nossas redes sociais lá, vão lá, apertem no sininho, comentem, compartilhem, né? Falem para nós, dão um feedback, o que vocês acharam desse episódio. Se souberem de alguma forma que a gente pode também impactar mais gente, deixa lá no comentário. Acho que isso é sempre muito importante, né? Exato, né, Lucas? A gente está sempre aberto a escutar vocês. Então, comentem lá e falem para nós o que vocês sentiram em assistir nós aqui nessa conversa. Certo, pessoal? Tenham um ótimo dia a todos.